Eu sou Flamarion, conheci a First em 2013, que foi o ano que o Regional de Goiás fez a experiência, né, da FLL aqui, e eu entrei sendo juiz. Então foi o primeiro contato que eu tive, que eu conheci o Corveles e que eu me apaixonei por esse mundo. Eu sou Harumi Fukushima. Eu entrei na First a convite do Flamarion no ano de 2014 como mentora da equipe Game Tech e somente anos depois que eu passei a ser técnica da equipe. O meu processo com a Game Tech foi muito antes de ser técnica de fato. Desde 2014 eu iniciei ajudando os meninos como mentora, eu ajudava dando aulas de inglês e também na confecção de materiais de apresentações, mas somente na temporada Into Orbit que eu fui oficialmente a técnica juntamente com o professor Flamarion. Então, eu já entrei já disse, em 2013 na First, mas na Game Tech mesmo foi em 2014. Quando terminou o torneio, um dos alunos, que é o Marcos, ele ficou apaixonado, né? Ele foi anjo e ele queria muito participar da robótica. E ele ficou no meu pé, só que não tinha nenhum professor do ensino médio que quisesse assumir isso. Na verdade, eu também não queria, porque dava muito trabalho. Mas aí de tanto ele, vamos, e eu também fiquei encantado, né? Porque eu via que era uma competição que não era só robô por robô, mas tinha um monte de coisa por trás, era o crescimento pessoal, é o respeito às pessoas, é o envolvimento, é ajudar aquele que de certa forma é o seu concorrente, então aquilo mexeu muito comigo, né? Então naquele ano eu falei, então vamos fazer uma equipe. Mesmo sem entender nada, sem entender de programação, sem entender de nada. Eu disse, ó, vamos, e vocês vão me ensinar. A minha inspiração para a robótica sempre foi o Flans, porque para mim ele é um exemplo de técnico, de pessoa, uma pessoa que se doa muito e que ele segue à risca os valores os valores da First. Houveram muitas inspirações, muitas pessoas que me ajudaram a construir aquilo que eu sou, né? A Ana Paula Suzuki, o Fernando, né? Do SESI Planalto, mas assim, a pessoa que mais me inspirou, que mais me ajudou foi o Reginaldo de São Paulo, da equipe CDC, porque ele, no ano anterior, ele tinha ganhado o Champion Nacional e era uma pessoa de referência. E a gente já tinha procurado outras equipes para pedir ajuda para poder aprender. E quando nós chegamos lá, o cara abriu tudo que ele sabia, sabe? Que é tudo que aprendeu, a equipe dele compartilhou. Então eu falei, quando eu for um bom técnico, eu quero ser igual esse cara. Se a gente for pensar em dificuldades, eu fico sempre imaginando assim, ó, quem entra na robótica, no projeto, ele tem um sonho, né? E aí você mexer com o sonho de alguém, isso é complicado. Por quê? Porque cada um tem uma visão, cada um tem uma forma, né? E aí você ajudar a pessoa a realizar o sonho dela, às vezes também é doloroso, porque a gente tem que crescer, tem que limpar o olhar. Eu acho que isso se torna difícil, né? A convivência, às vezes, nem sempre é a coisa mais tranquila que tem. Então, e outra coisa, eu acho mais ainda, né? A gente não tem as respostas, né? Então, como que eu tenho certeza que eu estou ajudando alguém, né? A gente vai fazendo, resposta pronta. Então, eu acho que o mais difícil é isso. A gente não tem resposta pronta. A gente vai fazendo com o coração, com amor, mas não sabe o que vai dar. Eu também acredito nessa questão da convivência, porque a gente convive muito tempo, entre família a gente tem alguns problemas, alguns conflitos, e no time de robótica também tem, e nós como professores, como técnicos, nós precisamos saber conciliar tudo isso, né? Entender que as pessoas são diferentes e aprender principalmente a aceitar a ideia do outro, que isso faz parte do trabalho em equipe. Então, gente, aconteceu tanta coisa boa nesse tempo, né? Então, e eu acho que. Mas eu queria lembrar de um dos momentos especiais. Nós estávamos num regional, no meio do regional acabou a energia. Imagina aquele tanto de equipe, não sei o que, e o som não funcionava. E aí eles, para anunciar o resultado final, eles usavam plaquinhas, porque tinha as plaquinhas dos nomes, né? E aí quando eles foram anunciar o último prêmio, que era, eu odeio premiação, tá? Você, bom saber, porque a gente quase morre do coração.
Mas quando foi anunciar a premiação, era através da plaquinha. E a hora que tinha uma banda, você lembra, Harold? Tinha uma banda, né? Um pessoal da Tabac, lá que vieram de Catalão. E a hora que eles foram anunciar o Champion, a plaquinha com o nome virou, né? E a hora que apareceu o nome da Game Tech, aquilo pra mim foi o momento mais marcante. Um momento marcante para mim na robótica foi quando eu fui indicada como técnico de destaque. Eu amei o vídeo que os meninos fizeram para mim, foi uma equipe que marcou muito meu coração. Toda a equipe marca, mas essa equipe eu acho que em especial ela foi uma equipe muito amorosa, muito carinhosa conosco. Então eu gostei muito, embora eu não tenha conseguido, eu fui uma das selecionadas, mas eu não ganhei o prêmio, eu fiquei muito feliz. O meu sentimento foi como uma campeã, uma vencedora, porque eu amei o reconhecimento. Quando eu senti o vídeo, eu fiquei tomada por uma emoção muito grande. Então, para mim, o momento mais difícil foi o dia que resolveu-se que a GameTech não, né, por vários motivos, e aí a nossa instituição não podia manter tantas equipes e decidiu-se que não ia mais ter a GameTech, né? E aí eu tenho até um vídeo até hoje do dia que nós fomos esvaziar a sala, né? Aquele dia coração partiu. Posso contar um momento triste? Pode, você tem que falar. O meu momento mais triste, que hoje ele é engraçado, mas que ele não teve graça nenhuma, foi quando eu magoei o meu irmão Flames. Porque eu fiz uma besteira muito grande e ele sabe de todo a minha mágoa, mas eu falei pra ele, eu contei que entre família acontece isso, da gente magoar as pessoas, falar as coisas sem pensar por algum motivo. Então, esse momento eu jamais esqueci. Como eu disse anteriormente, ele vira piadinha, mas na hora não teve graça nenhuma. Mas eu já esqueci, tá vendo? Que não foi o meu mais doloroso. Bom, a sensação de ganhar um prêmio é a mesma de um time que ganha um jogo da final da Copa do Mundo. Porque embora o troféu dele seja de ouro, o troféu de Lego pra gente é como se cada pecinha fosse de ouro. É uma felicidade que não cabe dentro do peito, é uma coisa sem explicação, porque a gente sabe o quanto as equipes lutam, o quanto todo mundo se doa para ganhar, para conseguir um prêmio. Então é uma coisa que não tem explicação. Então, gente, eu nunca tive. Eu nunca disputei nem torneio de natação na minha vida. Nunca fui o primeiro da sala de aula, nem nada. E a sensação de vencer, na verdade, não era vencer para ganhar um título, era para ver os sonhos dos meus alunos realizados, né? Para ver que tudo que eu falei, tudo aquilo que a gente trabalhou, tudo que a gente acreditou, aquilo era verdade, que aquilo funcionava, que se ele se dedicasse infinitamente, nada ia tirar, né? O troféu, o título, não sei o que, talvez isso um dia passe, isso um dia se perde, mas essa sensação de que ele fez o melhor dele, isso nunca vai passar. Então isso para mim é o que vale, essa é a sensação. Eu aprendi que a robótica ela é um divisor de água na vida das pessoas se ela for levada de maneira correta. A robótica ela ensina valores, ela ensina pesquisa, ela ensina programação, ela ensina viver em compartilhar, a amar, ela ensina muitas coisas. Então, eu tenho a certeza que todas as pessoas que têm a oportunidade de entrar no mundo da robótica, elas não saem da mesma forma. Eu acho que um aprendizado que eu levo eu sou professor, né? E a gente como professor acha que tem tudo sob controle, né? A gente sabe que vai trabalhar, sabe, né? Meus alunos sabem que quando eu chego na sala já tem cada segundo programado e eles às vezes até, né, endoidam eles. Mas na robótica não, a robótica o que ela me ensinou é que se a gente não precisa saber tudo para se aventurar, a gente não precisa. Se a gente tiver força de vontade, se a gente se dedicar, a gente vai aprender e vai fazer aquilo que dá, né? E aí isso me desbancou um pouco, né? Porque eu gosto de controlar as coisas, só que não tem como controlar. Eu descobri que a gente nunca está pronto
e que no meio do caminho, mesmo a gente querendo fazer o bem, a gente atropela as pessoas, né? É uma luta pessoal minha, que começou lá no início da robótica e vem trazendo todos os dias, de que eu às vezes não posso ser uma locomotiva doida que vai abrindo espaço, né? Eu acho que isso é um aprendizado e uma necessidade, né? A suavidade, o cuidado, né, com as pessoas, isso tem que ser uma luta diária. Já eu aprendi que os pontos de vista, diferentes pontos de vista têm que ser levados em consideração. Eu tenho muita dificuldade em aceitar a ideia do outro, então assim, a robótica me ensinou muito isso, que é uma exigência, né, desse trabalho em equipe, de saber escutar, de saber entender a posição do outro, acatar as ideias do próximo. Então, a vida é muito mais do que premiação, é aprendizado, né? Hoje, meus antigos alunos, eles estão em alguns, em lugares que eu nunca imaginei nem conhecer, né, Haru? E aí, se você está querendo, está pensando em entrar agora, mergulha de cabeça, com toda a força, com toda a paixão do mundo. Tinha um dos competidores da Game Tech que ele desenhava a mesa, o tapete, né? Ele desenhava o tapete, né? Porque ele era da área do robô, que naquela época era tudo muito determinado, né? E aí ele desenhou e colou no teto do quarto dele. Então, quando ele deitava, ele ficava olhando para aquele tapete lá e traçando qual que é a melhor estratégia. E isso levou ele longe, a equipe, né? A equipe dele também foi muito longe. Então é isso, se você acredita, se você quer, seja na robótica, onde tiver, você vai conseguir, mas tem que dedicar, nada é fácil. E meu conselho é que todos mergulhem de cabeça nesse mundo colorido, nesse mundo maravilhoso e nesse mundo de oportunidades que é o mundo da FIRST.